Bom dia, hoje segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, você está no canal Professor Belei. Aproveito e peço-lhe para inscrever-se nesse canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Mas também peço àqueles que podem contribuir que tornem-se membros do canal. Por apenas R$ 2,99 você pode se tornar membro, pagar mensalmente uma pequena taxa e ajudará assim o canal Professor Belei a continuar aqui nessa plataforma. Mas se pode ajudar mais e quer ajudar mais porque gosta do canal, existem ainda duas outras opções de membresia, R$ 6,99 mensais ou R$ 7,99 mensais. Quando você se torna membro do canal Professor Belei, você está garantindo que ele tenha vida mais longa nessa plataforma, porque ultimamente, meus amigos, devo confessar, está bastante difícil para certos canais, principalmente os conservadores, aqui na plataforma. Então é mais do que necessária a sua contribuição, se você quer ter acesso a essas notícias, que normalmente as outras mídias não dão. Bem, meus amigos, esse senhor que vocês estão vendo aqui chama-se Muhammadu Buhari. Ele é presidente da Nigéria. Pois bem, esse senhor, o presidente da Nigéria, fez uma declaração, bem, me faltam adjetivos para qualificá-la, talvez assombrosa, talvez bombástica, talvez impactante, enfim, ou até mesmo tudo isso junto, sobre Donald Trump. Ele fez no mínimo uma declaração assombrosa sobre Donald Trump. A história é um pouquinho longa. Isso foi publicado hoje no Gatestone Instituto e diz o seguinte: o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, visitou o presidente Donald Trump em abril de 2018. Abril de 2018. E assim que entrou, em 8 de abril, ele visitou o presidente em abril de 2018, e só levou a público o que aconteceu a portas fechadas no dia 8 de setembro, agora deste ano. Ele guardou em segredo por muito tempo o que aconteceu quando ficou sozinho no escritório de Donald Trump. Ele diz que ao ficar sozinho com Donald Trump em seu escritório, Trump foi direto, foi na jugular, como se dizia antigamente. Perguntou-lhe: por que você está matando cristãos? E Trump não estava com um rostinho agradável. Por que você está matando cristãos? Ele diz: quando eu estava em seu escritório, apenas eu e ele, com Alá como minha testemunha, ele olhou para mim e disse: por que você está matando cristãos? Eu me pergunto, se você fosse uma pessoa como eu, como você reagiria? Espero que o que eu estava sentindo por dentro não tenha atraído minha emoção. Ele estava sentindo muito ódio, evidentemente. Bem, por que esta é uma declaração assombrosa, como diz o título? Porque ontem estreou nos Estados Unidos um filme no qual o argentino Bergoglio, o comunista argentino Jorge Mário Bergoglio, diz com todas as letras que Trump não é cristão. Pois é. Acontece que este senhor, este argentino comunista, Bergoglio, um usurpador do trono de Pedro, nunca disse uma palavra sobre os cristãos que estão morrendo como moscas na Nigéria e, a rigor, nunca disse palavra nenhuma sobre perseguição alguma contra cristãos no mundo todo. Pelo contrário, lá na China, por exemplo, onde os cristãos são perseguidos, o argentino Bergoglio passou a Igreja Católica para a mão do Partido Comunista. No Chile, agora, bem recente, quando igrejas foram incendiadas,
o argentino Bergoglio não disse uma palavra sequer. Nessa semana que passou, o Bergoglio mandou uma palavra de felicitação para o cocaleiro Evo Morales por ter vencido a eleição. Na verdade, quem venceu foi Luiz Arce, o seu poste, e Bergoglio, portanto, sabendo disso, mandou a felicitação ao capo Evo Morales, aquele mesmo que tinha dado a Bergoglio uma heresia, um Jesus crucificado sobre a foice e o martelo há alguns anos. E entre sorrisos, Bergoglio recebeu o crucificado sobre a foice e o martelo sem nenhuma advertência. Agora entendemos por quê. Porque, na verdade, Bergoglio estava realmente muito feliz. E aí está, felicitando Evo Morales, que não só contribui para a pandemia das drogas no mundo, como de resto tem perseguido os cristãos na Bolívia. Bem, esse senhor, todos já sabemos, tem ele sim perseguido e muito a Igreja Católica. E ao invés de dizer palavra de repreensão, como fez Donald Trump ao líder nigeriano, tem ele se ajoelhado para beijar os pés desses mesmos líderes muçulmanos que perseguem cristãos. Há pouco tempo, este ano ainda, Bergoglio ajoelhou-se diante dessas figuras para beijar-lhes os pés. E fez mais. Anteriormente já havia beijado o anel de Rockefeller, David Rockefeller, em Israel. O líder dos líderes da maçonaria, por assim dizer, como que dizendo: eu aqui estou como vosso fiel servo. E de fato, se olharmos com atenção o último documento, a última encíclica desse usurpador do trono de Pedro, veremos que ela é inteiramente maçônica. Bem, é assombroso, portanto, o que disse o nigeriano. Donald Trump, como verdadeiro cristão, fez aquilo que era dever de um verdadeiro papa: colocar, sim, esta questão diretamente aos devidos destinatários. Por que vocês estão matando cristãos? Por quê? Enquanto o verdadeiro cristão age de forma destemida, buscando a verdade e a justiça, o falso papa, com seu séquito, cala-se, consentindo a injustiça. É isso que realmente nos assombra nessa história. O Gatestone Instituto diz que, de fato, não deveria o presidente nigeriano ficar chocado com as palavras de Trump, porque de fato, perseguiu cristãos na Nigéria. Desde 2009, não menos de 32 mil cristãos foram massacrados até a morte pelos principais jihadistas do país, de acordo com um relatório de maio de 2020. Centenas mais foram mortas desde então. No início desse ano, o Christian Solidarity International emitiu um aviso de genocídio para cristãos na Nigéria, em resposta à crescente onda de violência dirigida contra os cristãos nigerianos e outros classificados como infiéis por militantes islâmicos. Sob Buhari, este senhor que eu mostrei no começo, que se tornou presidente da Nigéria em 2015, a carnificina de cristãos acelerou-se. De acordo com um relatório de 8 de março de 2020, intitulado Nigéria, um campo de matança de cristãos indefesos, as estatísticas disponíveis, mostraram que entre
11.500 e 12.000 mortes de cristãos foram registradas nos últimos 57 meses, ou desde junho de 2015, quando o atual governo central, liderado por Buhari, assumiu o poder. Desse número, os pastores jihadistas Fulani foram responsáveis por 7.400 cristãos mortos, mais do que havia matado o terrorista Boko Haram. Ele matou 4.000 cristãos, e os pastores da etnia Fulani mataram quase que o dobro. E a pergunta era a seguinte: bem, esses pastores Fulani, antes de Buhari assumir o poder, eram pacíficos, sequer tinham armas. E aí a pergunta do Gatestone: bem, quem deu as armas para os Fulani, outrora pacíficos, matarem quase 8.000 cristãos? É claro que tudo isso está na conta de Buhari. Bem, Donald Trump fez essa dura pergunta como um verdadeiro cristão em 2018. E de lá para cá, as mortes aumentaram. O presidente Trump tem obrigação, como bom cristão que é, ou melhor, como verdadeiro cristão que é, de usar os seus próximos 4 anos vencendo as eleições para também resolver o problema dos pobres cristãos da Nigéria, enquanto veremos o argentino Bergoglio continuar no seu firme propósito de destruir a igreja, o cristianismo e qualquer vestígio de nosso Senhor Jesus Cristo na história humana. Que Deus abençoe o presidente Donald Trump e tenha piedade de todos nós, homens de boa vontade, e não nos prive de 4 anos de uma presidência cristã, quem sabe a última entre os grandes. Até depois.